Então, minha gente, nós falamos sobre a estrutura da obra lucana, o texto de Lucas Atos, e a partir do Introdução ao Estudo da Bíblia, volume 6, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos. E a gente está na parte que trata do texto e sua estrutura, falando sobre o texto, Evangelho, Atos dos Apóstolos, o conteúdo de Evangelho e Atos dos Apóstolos, a linguagem e o estilo, considerando o vocabulário, considerando gramática, estilo. E agora a gente foi para a estrutura do texto, Lucas Atos. Consideramos na semana passada os critérios, o estilo, os critérios com estilo, resumos, geografia, protagonistas da narrativa, conteúdo temático, sumários, e a gente já dá continuidade aqui com estrutura. E agora, de acordo com esse material de autoria de Antônio Rodrigues Carmona, falando sobre, à luz dos dados anteriores, a organização geral da obra é a seguinte: primeiro, a gente vai ter o prólogo literário, capítulo 1, versículos 1 a 4, isso em Lucas, relato sobre a infância de Jesus, capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 52. A gente vai ter uma introdução ao ministério de Jesus a partir de João, capítulo 3, versículo 1 e até o capítulo 4, versículo 13, considerando aqui a atividade de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 20, e a unção de Jesus, profeta solidário e provado, capítulo 3, versículo 21, ao capítulo 4, versículo 13. Bem, depois disso a gente tem a atividade de Jesus na Galiléia, capítulo 4, versículo 14, ao capítulo 9, versículo 50, com a apresentação de Jesus, as polêmicas, o sermão, os sinais, as parábolas, os novos sinais e a atividade final na Galiléia, capítulo 9, versículo 1 até o 50. Depois a gente tem o caminho de Jesus a Jerusalém, do capítulo 19, versículo 51 até o capítulo, deixa eu ver aqui, 51 até 19, 28. De 9, 51 a 56, a introdução da caminhada de Jesus. A partir do versículo 57, a primeira etapa, do capítulo 10, versículo 38, a segunda etapa, do capítulo 13, versículo 22, a terceira etapa, do capítulo 14, versículo 25, a quarta etapa, do capítulo 17, versículo 11, a quinta etapa, e do capítulo 18, versículo 31 em diante, a sexta etapa. Então a gente tem primeiro a atividade de Jesus na Galiléia, caminho de Jesus a Jerusalém, e aí depois a gente tem a atividade de Jesus em Jerusalém, capítulo 19, versículo 29 até o capítulo 24, versículo 53. A gente tem a chegada e a atividade no templo, no versículo 29 do capítulo 19, o dia dos asmos, capítulo 22, versículo 1 até o 38, e a ceia, paixão e morte de Jesus, capítulo 22, versículo 39 ao 23, versículo 56, e aparições e ascensão de Jesus no capítulo 24. E aí, depois disso, a gente tem caminho da igreja de Jerusalém com os 12. Percebe que ele vê tudo como um material único.
né? Caminho da igreja de Jerusalém com os 12, Atos capítulo 1, capítulo 1 até o capítulo 12, onde a gente tem um novo prólogo e nexo entre o caminho de Jesus e o caminho da igreja. 2. Testemunho da igreja de Jerusalém, no capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 3. No capítulo 2 a gente tem a narrativa de Pentecostes. Capítulo 3 a 5 tem testemunho de Jerusalém. Capítulo 6, versículo 1 a 8, versículo 3, a gente tem a situação dos helenistas e de Estevão. Do capítulo 8, versículo 4 ao 12, versículo 25, a gente tem testemunho fora de Jerusalém. O helenista Filipe, capítulo 8, versículo 4 até o 40, conversão e primeira atividade de Saulo, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 30, atividade de Pedro, capítulo 9, versículo 32 ao capítulo 11, versículo 18, a igreja em Antioquia, capítulo 11, versículo 19 até o versículo 30, perseguição da igreja de Jerusalém, capítulo 12, versículos 1 a 25. Depois disso a gente tem o caminho de Paulo até os confins do mundo, capítulo 13 até o capítulo 28, sendo que capítulo 13, versículo 1 até o 15 e 35, temos a primeira viagem de Paulo e os problemas. E aí nisso a gente tem a viagem, temos a assembleia para discutir a situação dos gentios, no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 35. Depois a gente tem a grande missão, né, considerando o trabalho com os gentios, capítulo 15, versículo 36 até o versículo 22, é a primeira etapa. Depois nós temos do versículo 23 do capítulo 18 até o versículo 22 do capítulo 19, a evangelização em Éfeso. Depois a gente tem a viagem de Paulo acorrentado a Jerusalém e Roma, capítulo 19, versículo 23 até o capítulo 28, versículo 31, que aí nessa brincadeira, né, tá naquela turma, o pessoal querendo matar Paulo apelando para César e assim por diante. Tem a viagem a Jerusalém pela Macedônia e Acaia, capítulo 19, versículo 23 ao capítulo 21, versículo 26, prisão e testemunho em Jerusalém aos judeus, capítulo 21, versículo 27 ao 23, versículo 11. E a gente tem também prisão e testemunho em Cesareia, capítulo 23, versículo 12, até o capítulo 26, versículo 32. E viagem a Roma e testemunho nessa cidade, do capítulo 27 ao capítulo 28. E aí, a gente falou aqui sobre a estrutura. Vamos falar agora sobre o sentido do conjunto. Todo esse conjunto possui um sentido coerente. O prólogo literário, de versículo 1 ao versículo 4, justifica a obra escrita para confirmar a fé dos crentes. A gente está aqui falando de Lucas. Os relatos da infância, capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 52, possuem caráter de prólogo teológico, pois projetam sobre a infância alguns temas importantes da obra. A obra, depois ela começa com uma introdução da atividade de Jesus na Galiléia, capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 13. Nele se realiza a unção profética e o ministério de 2 profetas. O primeiro quadro centraliza-se no profetismo de João Batista, protótipo do tempo da promessa. O segundo em Jesus de Nazaré, profeta solidário e provado, início do tempo da realização. Percorre um longo caminho profético, primeiro na Galiléia, depois até Jerusalém, finalmente a partir de Jerusalém até Deus. 3 fases que se revelam o mistério pascal, que primeiro se anuncia, depois começa a realizar-se e finalmente se consuma. Depois a igreja deverá ser sua testemunha e proclamá-lo. Então começa com ele e depois a igreja do Messias, o corpo de Cristo, dá continuidade àquilo que ele começou. Deveria ser assim. Continuando,
A primeira parte apresenta o caminho na Galiléia, do capítulo 4, versículo 14, ao capítulo 9, versículo 50. É uma parte eminentemente querigmática, proclamatória, em que a finalidade é apresentar Jesus e sua obra. Faz isso em 7 desenvolvimentos apresentados com a lógica semítica. O primeiro, do capítulo 4, versículo 14 ao 5, versículo 16, tem caráter de apresentação global de Jesus nas sinagogas de Nazaré, Cafarnaum e de toda a Galiléia, e se apresenta como profeta salvador, o hoje da salvação, o que lhe gera um discipulado e, por outro lado, desprezo. 2. O segundo desenvolve o tema do desprezo, capítulo 5, versículo 17 ao capítulo 6, versículo 11. O terceiro desenvolve o tema da escolha dos 12 e do profeta, o sermão, lá em capítulo 6, versículo 12 ao 49. O quarto, capítulo 7, versículo 1 até o 50, apresenta as obras do profeta Salvador. Aparecem assim as duas facetas da obra reveladora de Jesus. 5. O quinto elemento aqui, capítulo 8, versículo 1 até o 21, volta-se novamente a Jesus o profeta, oferecendo um ensinamento sobre sua palavra e o modo de recebê-la. O sexto, capítulo 8, versículo 22 ao 48, volta-se geralmente às obras de Jesus. Finalmente, o sétimo e último, capítulo 9, versículo 1 a 50, possui o caráter culminante da apresentação de Jesus, apresentando-o numa série de relatos que, de um lado, revelam a grandeza de Jesus, profeta e salvador, conferir opinião do povo de Herodes, confissão de Pedro, transfiguração, e, por outro, completa sua apresentação, conferir o tema da morte e ressurreição nos 2 primeiros anúncios na transfiguração. A segunda parte, capítulo 9, versículo 51 ao capítulo 19, versículo 28, tem o caminho de Jesus pela Galiléia, dirigindo-se para Jerusalém. Marca o início de sua morte e ressurreição e exaltação. A exaltação de Jesus como o auge de seu caminhar profético, que se iniciou na Galiléia e agora no caminho a Jerusalém, vai se aproximando de sua consumação. É esse o caminho que devem seguir os discípulos para se realizarem plenamente com Jesus. Para essa apresentação parenética, Lucas reúne uma série de ensinamentos morais desenvolvidos sem ordem lógica e separados em vários blocos com alusões ao caminho. A introdução, capítulo 9, versículo 51, e a apresentação do desprezo como característica do caminho, versículos 52 a 56. Depois, a primeira etapa, capítulo 9, versículo 57 ao 10, versículo 37, que é o caminho dos discípulos e dos missionários. Capítulo 9, versículo 57 ao 10, 24. E da misericórdia, capítulo 10, 25 a 37. A segunda etapa, no capítulo 10, versículo 38 ao 13, 21, tem o caminho de oração, capítulo 10, versículo 38 ao 11, versículo 13, a oposição, capítulo 11, versículo 14 até o 54, testemunho, que é o capítulo 12, do versículo 1 ao 12, compartilhar, capítulo 12, versículo 13 ao 34, vigilância, capítulo 12, versículo 35 ao 48, decisão firme, capítulo 12, versículo 49 ao 53, conversão, capítulo 12, versículo 54 ao capítulo 13, versículo 9, salvação, capítulo 13, versículo 10, versículo 20, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 21, e a gente tem a terceira etapa, que é do capítulo 13, versículo 22 ao 14, versículo 24, onde a gente tem o caminho estreito, capítulo 13, versículo 22 a 35, e da humildade, capítulo 14, versículo 1 a 24. A gente tem também a quarta etapa, capítulo 14, versículo 25 ao 17, versículo 10, onde encontramos o caminho da renúncia aos bens, capítulo 14, versículo 25 a 35, o caminho do perdão, capítulo 15, versículo 1 a 31, do compartilhar os bens, capítulo 16, versículos 1 a 31, da humildade, capítulo 17, versículos 1 a 10. Temos a quinta etapa, capítulo 17, versículo 11 ao capítulo 18, versículo 30,
caminho de ação de graças, capítulo 17, versículo 11 a 19, da vigilância, capítulo 17, versículo 20 a 37, onde tem o primeiro discurso escatológico, da oração, capítulo 18, versículo 1 a 14, da humildade, capítulo 18, versículo 15 a 17, do compartilhar, capítulo 18, versículo 18 a 30, a sexta etapa, do capítulo 18, 31 até o 19, 28, onde encontramos o caminho da exaltação através da morte, versículo 31 a 34, cego de Jericó, Jesus ilumina e o iluminado já pode seguir Jesus, versículo 35 ao 43. Tem também o caso de Zaqueu, perdão no caminho de Jesus, Salvador universal, capítulo 19, versículos 1 a 10. Parábola para o caminho futuro, necessidade de vigiar até a volta de Jesus de um país distante, onde vai para tomar posse de seu reino, capítulo 19, versículos 11 a 28. E aí a gente tem a terceira parte, que vai do capítulo 19, versículo 29, até o capítulo 24, versículo 53. Apresenta a chegada de Jesus a Jerusalém, onde é desprezado e pela morte elevado ao céu, última meta de seu caminhar. É desenvolvida em 4 sessões. A primeira, do capítulo 19, versículo 28 ao 21, versículo 38, se descreve a entrada de Jesus na Santa Cidade, entrada que termina no templo, capítulo 19, versículo 28 a 48, do qual só sairá para a paixão. É marcada por 2 sumários, e apresenta-se a seguir a atividade didática de Jesus no templo, dividida em 2 partes. Numa discute com as autoridades judaicas e ensina ao povo e a seus discípulos, capítulo 20, versículo 1 ao 21, versículo 4. Noutra, o segundo discurso escatológico anuncia sua futura parousia e exorta a vigilância, capítulo 21, versículo 5 a 38. A segunda está centralizada no dia dos asmos, capítulo 22, versículos 1 a 38, em que Jesus institui a ceia, no caso aqui ele diz Eucaristia, enquanto católico, e dirige aos 12 apóstolos um discurso de despedida. A terceira, capítulo 22, versículo 39 ao 23, versículo 56, apresenta um relato da paixão e morte, no qual Jesus aparece como modelo de tudo o que tem ensinado e morre entregando confiantemente seu espírito ao Pai. Finalmente, a quarta, capítulo 24, narra os acontecimentos que se realizaram no primeiro dia da semana. 3 relatos de aparições que convergem na última, na qual Jesus constitui os 11 e seus acompanhantes em testemunhas oficiais da ressurreição. Deverão permanecer na cidade até que envie a promessa do Pai, que os capacitará a dar testemunho a todas as nações, começando por Jerusalém. Finalmente, leva-os até Betânia e ali é elevado ao céu enquanto os abençoa. Então isso daí é o que a gente tem em relação à parte de Lucas, né, do Evangelho de Lucas. E agora a gente tem a parte dos Atos dos Apóstolos. Pensei que você ia falar alguma coisa. Não. Aí nisso, em relação a Atos dos Apóstolos, continua a apresentação do caminho, oferecendo algumas facetas do ocorrido pela primeira geração cristã sob a guia do Espírito e dos Apóstolos. Então a gente percebe, lembra quando a gente falou aqui sobre a igreja do Messias como corpo de Cristo? Continua o que Jesus começou. Então lembra, assim como, lembra daquela passagem, assim como o Pai me enviou e eu vos envio? Então primeiro o que acontece? Ele vem para realizar a obra. Quando ele parte, o que acontece? Ele continua realizando a obra através do seu corpo, movido pelo Espírito. Se não é, assim deveria ser. E aí começa a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 12, narrando o testemunho dado na Palestina. Consta de 3 sessões. Começa com uma sessão nexo, ligando o Evangelho ao livro de Atos, que está no capítulo 1. Tem como finalidade encaixar-se com o relato anterior e completar os requisitos para o começo do caminho da igreja. Resume a obra de Jesus, sublinhando a eleição dos apóstolos,
e as instruções dadas durante as aparições. Recorda a última aparição e a ordem de esperar a vinda do Espírito, para serem testemunhas do início do reino de Deus pela ressurreição. Testemunho que deve ser proclamado em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois, Jesus sobe ao céu e afirma que voltará de novo na glória. O tempo intermediário será o tempo do testemunho dos discípulos. Finalmente, narra-se a eleição de Matias para completar o número dos 12 apóstolos, testemunhas qualificadas e garantia do caminho que hão de receber o Espírito. Perdão. E aí, a segunda sessão, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 3, centraliza-se no testemunho dado pela igreja de Jerusalém. Desenvolve-se em 3 sequências. A. Testemunho inicial da igreja de Jerusalém, em Atos 2. Pentecostes e o testemunho dos 12 e de toda a comunidade. B. Seção do nome, capítulos 3 a 5. O testemunho da igreja de Jerusalém em meio às dificuldades. C. O testemunho dos judeus cristãos helenistas em Jerusalém, capítulo 6, versículo 1 a 8, versículo 3, especialmente de Estevão, que morre em seu testemunho. Esta seção apresenta a primeira das premissas que prepararão a evangelização dos gentios. A terceira seção, do capítulo 8, versículo 4 ao capítulo 12, versículo 24, narra o testemunho fora de Jerusalém por obra dos helenistas e de Pedro. O helenista Filipe dá 2 passos significativos: evangeliza os heterodoxos samaritanos e o estrangeiro adepto ao judaísmo, o eunuco etíope, capítulo 8, versículo 4 até o versículo 40. P. A conversão de Saulo apresenta a segunda das premissas da futura evangelização dos gentios, capítulo 9, versículo 1 a 30. Depois de um sumário que faz avançar a ação aproximadamente 10 anos, narra-se as viagens de Pedro pela planície do Saron, onde, depois de visitar Lídia e Jope, batiza em Cesareia o pagão Cornélio, no contexto de uma ação dirigida por Deus e aprovada pelos 12 pela igreja de Jerusalém, capítulo 9, versículo 31 ao 11, versículo 30. Oferece-se assim a terceira das premissas que permitirão a evangelização dos gentios. Para Deus não há pessoas impuras por razão de nascimento. D. O nascimento da igreja de Antioquia, a futura igreja missionária, apresenta a quarta premissa. Barnabé é enviado a Jerusalém para comprovar sua autenticidade e mais tarde, por motivo de uma fome na Judéia, regressa junto com Saulo, levando esmolas. Capítulo 11, versículo 19 a 30. Antes de terminar essa parte, e a modo de conclusão do protagonismo de Pedro e de Jerusalém, é narrada a perseguição de Herodes Agripa, que mata Tiago e coloca Pedro no cárcere. Na perspectiva teológica de Lucas, é um bom modo de terminar. Bem-aventurados quando os perseguirem. Conferir com Lucas capítulo 6, versículo 28 em diante. Uma observação sobre o regresso de Barnabé e Saulo deixa tudo preparado para a difusão da igreja de Cristo no estrangeiro. Fecha a primeira parte, e a segunda parte, que vai do capítulo 3 ao 28, inclui o testemunho fora da Palestina. Agora o protagonista será Saulo, ou Paulo, que em suas sucessivas viagens irá abrindo o caminho do testemunho até os confins da terra, que no caso seria Roma. Lucas divide a apresentação desse caminho em 3 sessões. Bem, a primeira sessão, capítulo 13, versículo 1 ao 15, versículo 35, narra o primeiro envio de Barnabé e Saulo pela igreja de Antioquia e os problemas teológicos e práticos provocados pela entrada maciça de gentios na comunidade cristã. Evangelizam Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe e regressam à igreja que os enviou. Capítulo 13, versículo 1 ao 14, versículo 28. B. Na Assembleia de Jerusalém são resolvidos 2 problemas que apareceram com a presença dos gentios. Devem ser circuncidados? Como devem comportar-se nas comunidades mistas? Capítulo 15, versículo 1 a 35. A segunda sessão apresenta a grande missão. Capítulo 15, versículo 36 ao 21, versículo 14. De Paulo, ainda livre,
supõe a evangelização de todo o Oriente, compreende uma primeira parte conhecida atualmente como a segunda viagem, capítulo 15, versículo 36 ao capítulo 18, versículo 22, que descreve a evangelização da Macedônia e Acaia. B, a segunda parte, centralizada em Éfeso, a qual se dá muita importância. Capítulo 18, versículo 23 ao capítulo 19, versículo 22. Ali Paulo, antes de partir, programa o restante da viagem que é narrada a seguir. 3. Viagem de Paulo acorrentado para dar testemunho até os confins da terra, que é do capítulo 19, versículo 23 ao 28, versículo 31. De Éfeso a Jerusalém, capítulo 19, versículo 23 ao 21, versículo 26, passando por Macedônia e Acaia, acompanhado por representantes das diversas igrejas. Materialmente, está livre, mas vai acorrentado em espírito. Em Mileto, se despede dos presbíteros da comunidade de Éfeso, exortando-o a vigiarem na iminência das futuras dificuldades que vão aparecer depois de sua morte. B. Em Jerusalém é detido e dá testemunho diante do povo, e tal como do Sinédrio. Perdão, peraí. Seguindo aqui, em Jerusalém é detido e dá testemunho diante do povo, e tal como do Sinédrio, o tribunal oficial de Israel, tal como Jesus. Deixa eu ver aqui, capítulo 21, versículos 27 ao capítulo 23, versículo 11. C. O tribunal romano envia a Cesareia para evitar que caia numa emboscada preparada por alguns judeus. Ali dá testemunho diante dos governadores e reis, tal como Jesus, capítulo 23, versículo 12 ao capítulo 26, versículo 32. Para evitar a emboscada judia, vê-se obrigado a apelar para César, capítulo 13, D. Viagem a Roma e testemunho nessa cidade, capítulo 27, versículo 28. A viagem é descrita detalhadamente, já que se trata da chegada aos confins da terra, dando-se assim cumprimento ao mandato de Jesus. Ali dá testemunho diante dos judeus, que em sua maior parte o desprezam, justificando que esta salvação seja enviada aos gentios, que a têm acolhido. O relato termina com Paulo dando testemunho do reino de Jesus, do reino de Deus e de Jesus, durante 2 anos no cárcere, sem dizer como termina o processo. É um bom sinal, conforme as categorias teológicas de Lucas. A obra termina assim, aberta. Os leitores devem continuar em suas próprias épocas o testemunho que está dando Paulo na prisão, apesar das dificuldades. Então a gente observa aqui que Lucas ele faz um amarrado, sendo que no Evangelho ele está explicando para Teófilo como começou a fé, e em Atos ele está dizendo como se deu para que a fé chegasse a Teófilo do jeito que Teófilo encontrou. Então há toda uma caminhada para explicar, fazer, digamos assim, uma propaganda do Evangelho, né? E fazer um trabalho de marketing, dizendo, digamos assim, para dizer, olha, a igreja não é isso que estão dizendo, Jesus não é isso que estão falando. Eu vou te contar isso daqui, sendo que eu começo com uma pesquisa acurada, né, que é o que ele fala lá no início, para você ver quem é Jesus e quem é a igreja. E aí ele vai desenvolvendo e fazendo alguns paralelos entre o que acontece com Pedro e com Paulo, a semelhança do que aconteceu com Jesus. Lembra? A igreja, como corpo de Cristo, dá continuidade ao que ele começou, e se não dá, deveria estar dando, certo? Então a gente vai para o próximo bloco agora, para falar de gênero literário. Deixa eu encerrar aqui.